todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Fáscia Anytime. E hoje eu estou com a Carol. Carol, eu nunca consigo pronunciar o seu sobrenome. É Langovski. Carol Langovski. A Carol é do mundo da yoga e eu trouxe ela porque a Carol tem uma história bem bacana e bem marcante. Eu diria até memorável no mundo da yoga. Carol, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Carol, fala brevemente um pouquinho da sua especialização, do seu percurso. Quando eu estava finalizando minha jornada acadêmica em fisioterapia, eu comecei a praticar yoga, né? Então, ali eu iniciei minha jornada como praticante. E eu morava em Curitiba e meu sonho sempre foi morar na praia. E aí, recém-formada em físio, eu casei e vim morar na praia. E ali eu mergulhei nesse universo do yoga, né? E aí eu conheci o Pedro Kupfer e a Camila Heitz, foi quando eu fiz a minha formação em yoga pela primeira vez, foi em 2002, meu primeiro curso de formação. E aí, como eu era recém-formada em fisioterapia, eles já me convidaram para compartilhar sobre o conhecimento do corpo, né? Assim, o que um professor de yoga e um praticante de yoga precisam conhecer do seu próprio corpo e do corpo do praticante para evitar lesão, para respeitar suas limitações, entender cada corpo da sua forma individualizada. E aí eu iniciei a minha jornada tanto quanto professora de yoga, instrutora de yoga, como professora de anatomia do yoga, né? Que eles foram me apresentando para outros professores e eu fui, né, navegando por esse universo do yoga, compartilhando desse estudo do corpo. Carol, isso foi em que ano que você começou com esses cursos de anatomia? Porque hoje os seus cursos são mega conhecidos, né? Você ajuda muitas pessoas do yoga a entenderem o corpo humano, né? Mas quando é que isso começou? Oficialmente começou em 2004, quando o Pedro e a Camila trouxeram um livro da Índia. Por isso eu me inspiro tanto em você, assim, porque você sempre está trazendo coisas de fora. E aqui no Brasil não existia, eu não tinha com quem estudar. E aí eles trouxeram um livro, Anatomy of Hatha Yoga, e aí da Índia, e eu lembro que eu fazia aula de inglês para poder ensinar, né? Daí eu lembro que eles me entregaram o livro e falaram assim, agora você é oficial professora de anatomia do yoga. Então essa jornada nasceu, assim, oficialmente em 2004. Ai, que legal. E assim, eu e a Carol, a gente tem algumas coisas em comum. Eu fui para a Índia pela primeira vez com o Pedro Kupfer em 2007. E durante a pandemia, eu fiz um curso com a Camila, né? E eu lembro que eu conversei com você pelo WhatsApp, lembra? Lembro, e eu estava nesse curso também. Imagina, o Pedro foi o meu professor, né? E a Camila é minha professora. E eu estava nesse curso também Não, e eu ainda falei assim para Camila, falei, Camila, você não imagina quem está fazendo o teu curso? É a minha prof de fáscia, porque eu já estava te namorando ali e fazendo as aulas. Não, é muito engraçado, eu sempre falo, né, Carol, assim, do networking, como o mundo, entre aspas, é pequeno, porque a gente acaba encontrando as pessoas que tem muito a ver com a nossa história, com o nosso percurso. E tem uma coisa que eu admiro muito em você, Carol, você está trazendo para a comunidade do yoga uma visão muito atual do yoga, não só em relação à anatomia, mas você está relacionando aos estudos da fáscia. Então, eu queria fazer uma pergunta para você. E aí, fáscia e yoga, dá samba? Uau, dá muito samba. Na verdade, eu não consigo mais dar nenhuma aula sem falar de fáscia, né? Nenhuma aula. Então, por exemplo, agora eu acabei de dar uma aula, né? Eu estou aqui num centro de yoga e eu estava ensinando posturas, né? E eu estava explicando a importância do arco do pé e tal. E daí eu fiquei explicando para eles, assim, por exemplo, como é formado esse arco do pé, né? É um músculo que vem daqui, outro daqui, mas eles estão conectados lá embaixo e tem esse jogo elástico. Sim. Então, mesmo de uma forma simples, eu acho assim que, né, por trabalhar com profissionais do yoga, eu tento deixar toda essa informação técnica o mais acessível possível. E aí eu tento falar, sintam essa conexão elástica, olha como
como a gente consegue trabalhar isso para a gente poder fazer uma postura de equilíbrio, uma postura em pé, enfim. Eu percebi que eu não consigo mais dar nenhuma aula sem falar de face. E o que eu percebo que tudo que eu sentia no meu corpo, né? Eu sempre gostei de ser a estudiosa, assim, eu sempre gostei de entender o porquê das coisas. Então, o yoga me fascinava sempre pela minha prática pessoal, mas eu queria entender o porquê. Eu queria entender o porquê que meu corpo precisava se espreguiçar e fazer como se fosse movimentos mais intuitivos antes de eu entrar nos asanas propriamente dito. E com o estudo da face, eu consegui entender todos os porquês. Todos os porquês. Eu acho E aí que é algo que não dá para parar de estudar e não dá para parar de conectar, né? É muito conectado. porque vai encantando cada vez mais a gente, né? E você acha, Carol, que esse diferencial que você tem hoje, de todo esse conhecimento que você tem da fáscia, e você passa isso para os teus alunos, você acha que ficou mais fácil para eles compreenderem qual foi o impacto do ensino da fáscia dentro dos seus cursos de yoga? Eu acho que antes eu me sentia sozinha, tentando convencer as pessoas que poderiam adaptar os movimentos e as posturas do yoga para o seu próprio corpo. Hoje eu me sinto com um exército ao meu lado, né? E Olha, mestres lá em cima, como você. Assim, eu tenho todo o embasamento para comprovar que sim, a gente pode e deve respeitar o nosso corpo, que não é na dor que a gente vai conquistar nada, né? Que a gente não precisa chegar em lugar nenhum, a gente simplesmente tem que estar no lugar que a gente está confortavelmente. Então, eu acho que eu me senti um peixe fora d'água, perdida, sem referência. Era a minha observação e a minha intenção de proteger as pessoas, e agora eu tenho um embasamento científico que comprova isso. A individualidade de cada um. E também, além da individualidade de cada um, a individualidade de cada momento. Né? Então, se você teve um dia muito estressante, teu corpo está todo tenso, você não vai entrar com profundidade nas posturas. Tua face está precisando de carinho, né? Você vai essa ideia de a gente regular essa força de tensão é perfeita. Então, se está tenso demais, você vai puxar com força? Não. Você vai dar carinho no corpo. Então, eu me sinto, eu já te falei isso uma vez quando eu fiz a mentoria, assim, que para mim é tão gratificante me sentir pertencente a um grupo de pessoas que pensam como eu penso. é Eu muito acho bom. que isso, né, eu me sinto pertencente a esse grupo de estudiosos e tenho maior, né, assim, um amor enorme por ser aluno e estar aprendendo e aprendendo para poder compartilhar com o maior número de pessoas. Eu acho que todo mundo tem que conhecer da sua face, todo mundo tem que respeitar seu corpo, entender como se cuidar, né? E você falou uma coisa muito importante, né? Que é a gente respeitar a nossa individualidade, mas cada momento, porque em cada momento o nosso corpo pode se apresentar de uma forma. E talvez quem esteja nos ouvindo não seja um praticante de yoga. E então eu queria até te fazer uma pergunta. Fala um paradigma, Carol, que você acha que a yoga carregava por um tempo, mas caiu por terra. Excelente. Que para fazer yoga tem que ser flexível. Ótimo. Explica um pouquinho mais sobre isso, Carol. As pessoas acham que para praticar yoga a gente precisa de grandes amplitudes. Só que isso é uma visão distorcida, isso assim é um apelo de redes sociais, de quem precisa mostrar excessos para ter seu público, né? Tanto que se a gente tem excesso de amplitude, a gente está pecando por um lado. Se a gente for ver, as principais lesões dentro do universo do yoga é por excesso de amplitude, né? E aí é uma fala que eu aprendi contigo que é incrível, que se a gente alterar essa forma, a gente vai alterar a função. Então, um corpo com excesso de amplitude, ele vai perder sua estabilidade. Exato. Então, não deixem de praticar yoga, porque não consegue chegar com a mão lá no pé. Nem todo mundo precisa chegar com a mão lá no pé, né? O yoga, assim, é uma filosofia de vida para você se conhecer melhor. Simplesmente, para você se conhecer melhor, para você se tornar uma pessoa melhor. E tem infinitos estilos de prática, né? A gente pode ver desde uma prática bem suave, que vai trabalhar fáscia, com esse
que vai derreter a nossa face com toda a sua capacidade de plasticidade, que é, por exemplo, o Yin Yoga e restaurativa, até uma prática bem exigente como a Ashtanga Vinyasa Yoga. Então, né, existem muitas modalidades para você encontrar que te faz bem. E eu percebo que com a pandemia, né, tantas pessoas que tiveram, sei lá, questões de ansiedade, de depressão, de pânico, e o yoga ajudou tantas pessoas. Então a gente só precisa de um corpo e se conectar com a nossa respiração, com o nosso olhar interno. E aí a gente está pronto para praticar yoga. Não, isso que você falou é muito importante, porque as pessoas elas ficam com essa crença de que para praticar elas precisam ser elásticas ou precisam fazer exatamente as posturas que o professor faz. E não é bem assim, né? Inclusive, eu e a Carol, a gente estuda com a Karen Kirkness, e a Karen Kirkness sempre fala dos limites fisiológicos que cada um de nós tem e é peculiar ao nosso corpo. Na prática, Carol, se você acha difícil você passar esse tipo de conceito para os seus alunos ou talvez os professores, de que a gente tem um limite que a gente precisa respeitar, como é que você sente isso na prática? Na prática, como muitas vezes eu vou estar falando com o praticante de yoga, que às vezes não tem esse conhecimento, né, mais técnico do corpo, eu tento trazer essa consciência da onde eles estão sentindo o limite. Por exemplo, se eles querem avançar um pouquinho mais, aonde eles sentem? E aí eu falo, você está sentindo nos teus elásticos, músculo, face, ligamento, tendão, ou você está sentindo na articulação, né? E aí eles conseguem entender, estou sentindo no encaixe do osso do quadril, então ali é teu limite, vamos voltar um pouquinho que está tendo uma compressão que a gente não quer que aconteça entre estruturas. Uhum. Daí, quando eu falo assim, não, eu estou sentindo aqui no meu posterior de coxa, eu falei assim, legal, é esse elástico que a gente vai querer ganhar um espaço um pouquinho maior. Então, eu tento trazer essa consciência de aonde está sentindo essa limitação. A gente consegue sentir se é nessa estrutura, nessa unidade de tensão elástica, ou é nessa compressão mais dentro de uma articulação, né? Para evitar uma compressão de cartilagem, por exemplo. Uhum. Porque a gente vem ainda de uma cultura onde tem que fazer as coisas, tem que meio que sofrer, tem que suar, tem que para valer a pena. E isso é uma percepção totalmente equivocada, né? Totalmente. E na face a gente vê o corpo com mais generosidade, né? A gente respeita os limites. Que mais, Carol, que você aprendeu no mundo da fáscia que mudou a sua visão de cuidar do teu próprio corpo? Eu acho que essa oportunidade de explorar os meus movimentos, para onde o meu corpo quer me levar. Então, antes de eu entrar naquele determinado asana, que tem um formato já definido, o que o meu corpo precisa fazer de movimentos, e muitas vezes são nessas linhas em espiral, esse espreguiçar, esses movimentos fluidos com a coluna, ouvir o que o meu corpo precisa para daí entrar naquela postura. E isso eu senti muita diferença na minha prática pessoal. Então, eu sinto que meu corpo precisa de muita fluidez, assim, muita liberdade de movimento, como se fosse uma meditação em movimento. Ele vai me dizendo para onde ir. E ali eu consigo perceber que eu ganho espaço interno. E esse espaço interno é um espaço que é além do físico, né? É como se a minha energia se acomoda, minhas emoções se acomodam. Eu sinto essa diferença. Me permitir explorar mais meus movimentos intuitivos. Não, e é interessante porque a gente estuda muito na fáscia essa coisa da gente ter essa escuta interna, né? Ouvir e sentir essas sensações que a gente chama de interocepção, né? E nem todo mundo tem isso muito claro. A gente, como profissional do movimento, a gente sempre preza por desenvolver essa qualidade que é extremamente importante para que a gente possa conhecer o nosso próprio corpo. Eu estava conversando com um amigo que faz Ashtanga, e ele falou assim, do professor dele, que o professor dele é uma pessoa muito observadora, e ele um dia falou assim para ele, chega na aula, vai fazendo a sua prática,
mas não chega já com uma ideia pré-concebida, tem que ir até a série 1, até a série 2. Vai sentindo a coisa acontecer, não vem com uma agenda já pré-estabelecida antes de você começar a sentir o que o teu corpo está precisando. E vai muito de encontro com o que você acabou de falar aqui, né? Da gente sentir para onde o nosso corpo quer ir naquele dia, naquela prática, né? Exatamente. E desfrutar do caminho, e não só do lugar onde quer chegar. Né? A gente desfrutar desse processo de conquista do movimento, não só a postura final que tem de ser, sei lá, com o pé atrás da cabeça, que não tem de ser. Exato. Né? É desfrutar desse percurso. O Carol, e uma outra coisa é assim, o movimento a gente sabe que desperta muitas emoções e sentimentos, né? Sim. Quando eu comecei a praticar yoga, eu me lembro claramente de uma aula que eu participei, que era sobre aberturas. E eu me lembro como aquilo mexeu comigo, né? Como é que você percebe isso e como que você aborda isso com os seus clientes? Não, isso é muito forte. Ainda você falou de abertura, já realmente as posturas que trabalham essa, que a gente chama de posturas de extensão, né? As posturas que abrem o coração. Eu, antes de estudar a face, eu ficava pensando em toda, claro, tem essa conexão com os chakras, né? Com o chakra do coração, das emoções. Mas eu lembro que quando você explicou do quantos cruzamentos tem aqui nessa linha do externo, né? Uhum. Até de a gente, antes de começar qualquer movimento, simplesmente colocar as mãos aqui, sentir essa face deslizar. Uau, a gente se conecta com o nosso coração, né? A gente se conecta e isso traz muita emoção. E isso acontece por exemplo, numa prática, um aluno, que é quando a gente trabalha, vai conquistando uma amplitude onde ele nunca chegou com segurança, a pessoa ter um ataque de choro. E ela não consegue nem racionalizar, porque não é a intenção. A gente não quer saber por que desencadeou isso ou qual emoção desencadeou. Simplesmente está liberando alguma emoção que ficou ali bloqueada. E aí a gente até fala que se ela vai sentindo o limite do corpo dela, ela vai ter esse benefício sutil. Senão ela vai estar só comprimindo a lombar lá atrás, né? Então, o porquê desse olhar interno e desse cuidado. E aí, no yoga, a gente tem as definições dos koshas, que são os corpos, né? Então, a gente tem o corpo físico, a gente tem o corpo energético, que a gente nutre através da respiração e do alimento também, né? Então, é o prana que circula, e aí agora a gente entende que ele circula na fáscia, né? E como os meridianos e os pontos marmas, os pontos da acupuntura. E aí, a gente tem o corpo psicoemocional, e eles estão todos conectados. Então, dentro da tradição do yoga, a gente vê através tanto dos chakras quanto desses corpos conectados essa liberação de emoção durante a prática. E aí, a gente tem que preparar o aluno para isso, né? Nessa hora, quando acontece esse tipo de coisa, eu só chego do ladinho e falo, só acolhe. Se der vontade de chorar, chora, não racionaliza. Simplesmente deixa acontecer e tá tudo bem. E aí as pessoas vão se permitindo fazer mais isso. Às vezes você vê a pessoa numa meditação ou até num relaxamento, escorrem lágrimas. E tem que deixar isso tudo fluir, né? Não tem que racionalizar, só tá liberando aqueles pontos assim energéticos que ficou de alguma emoção ali, né? Aderida na nossa face, que a gente permite que ela já ensinou a lição dela e deixa aí. Mas é legal a gente acolher e os alunos se sentirem seguros, né? Senão eles não entendem ou têm vergonha, e tem que ser o inverso, tem que se permitir acontecer. Não, esse fator de segurança é muito importante para a pessoa conseguir realmente soltar essa energia que estava tão guardada, né? O Peter Levine, que estuda e fala muito sobre trauma, ele fala que essas energias, elas ficam tão concentradas e guardadas no nosso corpo, às vezes por tanto tempo, e quando a gente tem a oportunidade de soltar ela através do movimento, como acontece, é um grande presente. Então, a gente deve encarar aquilo com naturalidade, fazer exatamente o que você falou, não precisa racionalizar, deixa, vai passar, né? E como profissionais, a gente simplesmente acolhe e traz segurança,
porque é uma coisa que deve ser encarada com uma certa naturalidade, né? Carol, para as pessoas que estão no mundo do yoga e que estão começando a estudar a face agora, qual que é o seu conselho ou qual a sua palavra motivadora que você tem para falar para essa pessoa? Mergulha no universo da face, porque yoga e face não é assim, né? Não tem separação. E quanto mais a gente estuda, mais a gente entende o que acontece no nosso corpo na prática, mais a gente consegue se encaixar tanto na postura, como desfrutar de um benefício de uma meditação, né? A gente entender, né, que, imagina, meditando a gente consegue deixar a nossa face mais frouxa, mais relaxada. Então, não tem, não tem como hoje um profissional do universo do yoga estar atualizado sem conhecer sobre o universo da face. Cola na Ana e vai, porque é muito bom. Eu não me vejo hoje conseguindo dar aula sem falar disso. Para mim, sabe, Carol, a combinação da yoga e dos estudos da face trouxe um baita autoconhecimento, sabe? E hoje é um recurso que eu uso muito, eu falo que é minha âncora. A yoga, para mim, é minha âncora para trabalhar, para eu ficar bem. Então, é importante eu ter essa disciplina de fazer as minhas práticas, porque aquilo me ajuda a estar bem diariamente e a me autorregular, é a minha oportunidade de autorregular. Então, eu acho que esse ganho que eu tive assim, para a minha vida foi extremamente importante, porque daí eu comecei a enxergar o meu corpo de outra forma, eu comecei a entender a prática de outra forma e usar ela como um recurso muito importante no meu dia a dia. E a nossa entrevista está chegando ao fim. Para as pessoas que estudam yoga e fáscia, a Carol é uma referência. Carol, fala para o pessoal aqui como é que eles podem te encontrar nas redes sociais. Tá. Então, meu Instagram com meu sobrenome, né? É carolangoski.yoga, mas o meu site é bem fácil, é carol.yoga. Tá. E se você não pegou muito o sobrenome dela, a gente vai colocar aqui na legenda e aí fica fácil para você pegar. É cheio de letrinha, né, Carol? É cheio de letrinha. Coisa de polaco. Carol, super obrigada. Muito obrigada por você passar com tanto entusiasmo e veracidade o que de fato você vive, né? Que é o yoga e a fáscia. Hoje em dia eu sei que você trabalha muito com isso, você é referência no seu assunto, tem formado muitas pessoas. Ela está num retiro agora, gente, que tem 48 pessoas que ela está formando. Então, eu considero você uma pessoa que está propagando muito bem esses dois assuntos. Super obrigada, um beijo Eu que grande. agradeço. E a gente continua conectada, trocando figurinha e nos encontrando nos cursos da Fáscia. Ai, que delícia. Obrigada, Ana. Carol, muito obrigada. E para você que está aí nos ouvindo, muito obrigada pela sua audiência, pela sua presença. Sigam a Carol no Instagram e fiquem de olho no próximo capítulo do nosso podcast. Um beijo grande para todos. Beijo, gente!